Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil. Estamos no artigo 131 e vamos falar sobre a advocacia pública, essa grande advocacia que abrange a República Federativa do Brasil. Mas ela se divide em Advocacia Geral da União e nós vamos ter, no artigo 132, a Procuradoria dos Estados. Vamos nos ater à ordem do texto constitucional e falar sobre a Advocacia Geral da União. Pois bem, está localizada no capítulo 4 das Funções Essenciais à Justiça, seção 2, da Advocacia Pública. E o texto do artigo 131, caput, vai dizer: a Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos de lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. O parágrafo 1º diz o seguinte: a Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo 2º. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. E o parágrafo 3º. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Professor, nem precisa explicação, muito simples entender. Verdade, mas nós vamos fazer alguns apontamentos que vão dar um norte para você nas pegadinhas de provas. Combinado? Então, preste atenção. Primeiro, você precisa saber que a Advocacia Pública da União, ela vai ter o seu nascimento em 5 de outubro de 1988. Professor, da onde você tirou essa data? É a data da nossa Constituição, da promulgação da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Ela vem com o texto, mas veja que ela dependia de lei complementar. E essa lei complementar é a 73 de 93, ok? E se você vai fazer concurso para a AGU, imprescindível é conhecer a Lei Complementar 73 de 93. Como o nosso estudo é voltado para a Constituição Federal, vamos nos ater a que o texto diz. E o texto diz o seguinte: a Advocacia Geral da União é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado, pode de forma direta ou através de órgão vinculado, representar a União, tá? E representar a União judicial e extrajudicialmente. Preste atenção que o texto diz: representação judicial e extrajudicial da União. Isso abrange o que, professor? Abrange o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, os Tribunais de Contas da União, Ministério Público da União, Defensoria Pública da União. É verdade, ela representa a União, judicial e extrajudicialmente. E também lhe cabe, nos termos da lei complementar, a lei que eu mencionei, e essa lei trata da sua organização e funcionamento. Você vai ver diversos detalhes, alguns eu vou até mencionar durante o vídeo, outros você vai ter que fazer o estudo à parte para poder compreender. O que o texto vai dizer? As atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Aqui tem uma pegadinha de prova. Porque se a pergunta te disser que cabe à AGU a representação da União, judicial e extrajudicialmente, bem como as atividades de consultoria e assessoramento jurídico, está errado. Por quê? Consultoria e assessoramento jurídico são apenas para o Poder Executivo. Professor, detalhe importante, mas quem faz a consultoria e assessoramento jurídico dos outros poderes? Pensa bem, um magistrado, um juiz precisa de consultoria e assessoramento jurídico? No Poder Judiciário, não precisamos, não é verdade? E no Poder Legislativo, tem consultoria própria. Tratando-se da União, nós temos a consultoria própria, inclusive é um concurso bem cobiçado, tá? O de consultor
legislativo. Pois bem, grave esse detalhe, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico é do Poder Executivo apenas. Perfeito? Está organizado pela Lei Complementar, atualmente a Lei 73 de 93. Agora, a representação judicial e extrajudicial é para a União. O parágrafo 1º diz que a Advocacia Geral da União tem por chefe. Quem é o chefe? Quem é o chefe da AGU? O AGU, o Advogado-Geral da União, é o chefe da Advocacia Geral da União. Fácil, não é verdade? Fácil. Preste atenção. Ele é de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O texto está dizendo que precisa passar pela sabatina do Senado Federal? Não. O texto está dizendo que precisa de lista tríplice? Não. O texto está dizendo que precisa necessariamente ser membro da AGU? Não. Então, fique ligado. Precisa ser advogado? A Lei 73 de 93 e, obviamente, para ser chefe da Advocacia Geral da União, precisa ser advogado sim, tá? Então, é uma escolha discricionária do Presidente da República. Perfeito? Fique atento para não cair em pegadinhas de prova. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Professor, é o mesmo texto lá do artigo 37, inciso 2º. Quase isso, quase. Pouca coisa, não é? Porque lá vai dizer provas ou provas e títulos. Perfeito? Aqui não. Aqui está dizendo mediante concurso de provas e títulos, está dizendo que necessariamente tem que haver provas e títulos, assim como é para a magistratura, assim como é para o Ministério Público. E preste atenção, diz a Lei Complementar 73 que a OAB precisa acompanhar todas as fases, tá? Perfeito? Não caia nessa pegadinha. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, vou repetir, na execução da dívida ativa de natureza tributária, o texto da Constituição está trazendo a exceção, o que não cabe à AGU. Não cabe execução da dívida ativa de natureza tributária, porque essa execução ela será feita pela PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Ok? Muito simples, muito simples. Professor, faz um quadrinho para ficar mais fácil, para eu anotar no meu material. Perfeito, simples. Vamos lá, Advocacia Geral da União. Qual é a competência? A competência é a representação judicial ou extrajudicial da União. Mais o que, professor? Mais o que? A consultoria e assessoramento da União? Não, do Poder Executivo. Você responde a questão de prova facilmente dessa forma. E sobre o Advogado-Geral da União, professor? É uma escolha discricionária do Presidente da República e precisa ser, além de advogado, é claro, cidadão com mais de 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Professor, por que você não escreveu advogado aí? Porque o texto da Constituição diz o que está no quadro. E eu não sei se a pergunta vai ser para você de forma literal ou se ela vai ser mais abrangente. Mas estou lhe informando, precisa ser advogado, obviamente, tá? E o ingresso na carreira, concurso público de provas e títulos. E a execução de dívida pública de natureza tributária, execução de dívida pública de natureza tributária vai caber, é a exceção, não cabe à AGU, vai caber à PGFN. Isso quer dizer que se não tiver natureza tributária, vai caber para a AGU. Se você gravar isso, você responde suas questões de prova. Atenção também para a súmula 644 do STF, que diz que ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige a representação de instrumento de mandato para representá-la em juízo. E também a jurisprudência consolidada do STF, no sentido de que os artigos 131 e 132 da CF, eu vou mencionar no próximo vídeo, obviamente, que dispõe sobre as advocacias públicas, não são de reprodução obrigatória pelos municípios. A autonomia do ente municipal para dispor
sobre a forma e organização de suas assessorias jurídicas. São julgados importantes. Nós continuaremos na próxima aula, a partir do artigo 132, continuaremos a falar sobre a advocacia pública, agora em âmbito dos estados e Distrito Federal. Já vimos que os municípios têm sua autonomia. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.